Luciana, o que você observa quando compra alimentos? Daniel, a primeira coisa que eu observo é o rótulo. E você? Também observo o rótulo. O que te chama a atenção? A coisa que mais me chama a atenção no rótulo geralmente é o nome do produto, ou se o rótulo ele é um rótulo mais limpo, com menos informações, ou com muitas informações. Geralmente também eu observo quem fabrica e a data de validade. E você? Além dessas informações que você está falando aí, também observo tabela nutricional, lista de ingredientes. São muitas informações num rótulo. Geralmente eu costumo dizer que um rótulo de um alimento é o seu RG. Concordo. Além disso, temos informações técnicas e muitos regulatórios, né? E para a gente falar sobre isso hoje, nós vamos trazer aqui uma pessoa especial chamada Aline Assis. Ela é especialista em rotulagem, é dona de um perfil no Instagram chamado Rotulagem, dona de um curso Vida de Rotulagem e vai nos ajudar aqui nessa nossa temporada de desmistificar a indústria de alimentos. Vamos bater um papo hoje sobre rotulagem. Oi, Aline. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Oi, Aline, tudo bem? Aline, Tudo conta bem? pra gente, para os nossos espectadores, o que você faz, como que é seu trabalho hoje? Acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. Eu costumo dizer que eu faço a parte técnica do rótulo, porque quando a gente fala que trabalha com rotulagem, eu acho que a grande maioria das pessoas pensa que a gente fica ali escolhendo a cor do rótulo, as imagens que ficam ali deixando o rótulo bonitinho, né? Como se Mas você não fosse é como se isso. você fosse a design do rótulo. Exatamente, como se a gente estivesse ali fazendo o design do rótulo, que é muito importante também, mas não é essa parte que eu trabalho. Eu trabalho com a parte técnica, então eu costumo resumir como eu pego as informações que estão nas legislações de rotulagem e passo para o rótulo. Para ficar fácil de todo mundo entender. E Aline, Para resumir o assunto, né? diga em 3 segundos o que você faz. Aline, e pensando nisso, explica pra gente, então, o que é um rótulo de alimentos? Porque eu acredito que todo mundo tem muita dúvida do que é realmente um rótulo de um alimento. O rótulo do alimento, ele é tudo que está escrito, colado, desenhado na embalagem, né? Então a gente tem a parte da embalagem, que é, por exemplo, uma garrafa plástica, uma latinha de alumínio, um pacotinho, isso é a embalagem. E tudo que está gravado, desenhado, colado, escrito nessa embalagem faz parte do rótulo. Então, ali tem realmente essa parte de design, né? De combinar cores e imagens e deixar esse rótulo bonito e atrativo para o consumidor, mas também tem essa parte técnica, porque a gente tem legislações de alimentos que regulamentam exatamente a rotulagem e que nos diz o que precisa estar escrito, o que pode, o que não pode, como tem que estar escrito, tamanho de fonte. Então, é essa parte técnica que eu cuido, mas um rótulo em si é tudo que está na embalagem, tanto essa parte de cores, imagens, quanto a parte técnica. E dentro disso tudo que você está falando, então o rótulo é importante, não é? Me Com descreve, certeza. assim, essa importância do ponto de vista técnico, do ponto de vista de chamar a atenção para o consumidor, no seu ponto de vista, do rótulo, inclusive. No começo aqui do podcast, né, a Luciana falou que ela fala que o rótulo é o RG do alimento. E eu concordo. E eu também falo que é o cartão de visitas entre a empresa e o consumidor, porque é o primeiro contato, né? É o contato mais próximo que o consumidor pode ter com aquele produto é o rótulo. Então é ali, olhando o rótulo, que muitas vezes ele vai tomar a decisão dele de comprar ou não comprar.
Então, é importante que um rótulo seja atrativo, que ele seja bonito, que ele chame a atenção do consumidor, mas também é importante que ele dê as informações necessárias para aquele consumidor decidir se aquele produto é adequado a ele ou não. Então, é ali que o consumidor vai achar as informações, como, por exemplo, a de alergênicos, para ele ver se tem algum alimento ali que ele que pode causar um mal para a saúde dele. A mesma coisa com o glúten, com a lactose. É ali que ele vai ver, como vocês citaram no começo também, a lista de ingredientes, para ver se todos os ingredientes que estão ali naquele produto estão de acordo com o que o consumidor quer levar para casa. Tabela nutricional, para ele ver a composição do produto. Ele consegue ver qual é a marca que está fazendo aquele produto, se é um produto importado, se é um produto nacional, quanto ele está levando daquele produto para casa, né? O peso líquido. Então, eu estou levando 1 quilo, estou levando 200 gramas, estou levando 10 gramas, né? Quanto vem dentro desse pacote? Então, o rótulo, ele fornece informações essenciais para o consumidor saber exatamente o que ele está levando para casa. Nada mais é do que uma clareza, né, para o consumidor saber. E também para ele ter a opção, se ele quer consumir isso, se ele quer consumir aquilo, e qual marca ele prefere. Para o consumidor conseguir diferenciar o que tem no mercado, né? Porque imagina eu te entregar um pacotinho branco falando, isso aqui é um pão. Olha, isso aqui é um biscoito. Ou então eu te dou uma garrafinha que você não consegue ver o que tem dentro, você não tem informação nenhuma, e eu te falo, isso aqui é um suco. Quer? Você fica, não sei, mas é suco do quê? É suco natural? Será que tem suco mesmo dentro? Se tem açúcar. Será que exatamente, será que tem açúcar? Será que não tem? Será que tem algum conservante? Será que não tem? Quantas calorias tem um copo desse suco? Quanto tem de carboidrato? Quem que fez esse suco? De onde veio esse suco? Esse pão é integral, não é integral? Tem semente, não tem? É um pão que cabe na minha dieta? Não cabe? Será que é um pão que tem algum alimento alergênico que eu não posso consumir? Então é difícil você comprar no escuro, né? Se a gente parar para pensar em um produto sem rótulo, sem informação nenhuma, será que você ia levar para casa se tivesse escrito só pão, biscoito, suco? Não, a gente precisa de mais informações, né? Até porque se a gente é o que a gente come, então a gente cada vez mais quer saber o que a gente está comendo. E se tá lá no escuro, ou, por exemplo, que a gente, como profissional, vê muito, as pessoas às vezes vai ali na internet, vai em algum outro supermercado, pega aquele rótulo daquele produto e copia para o seu produto. E isso também precisa ser mostrado tanto para o consumidor e quanto para as indústrias de alimentos, ou até mesmo para aquelas pessoas que fazem os seus alimentos, né, nas suas casas, ou tem um pequeno comércio, a importância de desenvolver um rótulo adequado para cada produto que ele fabrica. Com certeza. Tem uma frase que ficou famosa já no meu Instagram, de tanto a gente falar que eu nem sei de onde ela surgiu direito, que é: quem copia rótulo, copia erro. Por quê? Primeiro porque, infelizmente, a gente tem muitos rótulos com erros ainda no mercado. Então, você vai copiar, de repente, você está achando que aquele rótulo está totalmente certo e não está. E aí você copia um erro, e aí seu rótulo também fica errado. Ou então, porque o rótulo para aquele alimento em questão pode estar certo. Mas a hora que você copia, ele não está certo para o seu alimento. Porque às vezes as pessoas podem até pensar, mas é tudo pão, mas é tudo bala, mas é tudo sorvete. Não é. Às vezes, uma coisinha que muda, se, por exemplo, o sorvete que você está copiando usa aroma natural e você usa aroma artificial, já muda o rótulo. Então, se você copiar, já tá errado. O dele tá certo, mas a hora que você copiou pro seu, já ficou errado. É porque é o que a gente acabou de falar. O rótulo, ele é específico para cada produto. E muitas vezes até o produto que... Vamos pensar, você faz um produto A e faz um produto C, às vezes o mesmo rótulo do A não vai servir para o seu próprio produto B. Porque ele é específico para cada produto. E as pessoas precisam começar a entender isso. Eu falo assim, por exemplo,
que eu mais a Luciana, a gente é consultora em indústria de alimentos aqui em Goiás, né? E às vezes a gente trabalha em empresas semelhantes. E o processo de fabricação de duas empresas diferentes que fazem o mesmo produto muda completamente o produto, porque aquela empresa, apesar de fazer um processo, sei lá, vou dar um exemplo aqui de uma linguiça. É uma linguiça de carne suína. De uma empresa de um jeito, de outra de outra maneira. Então, lá vai um ingrediente específico, o outro não. O tempero entra é importante nesse processo. Então, assim, como é que você vai lá simplesmente, porque é linguiça suína, eu vou copiar a mesma rotulagem de um outro produto. Então, o processo é diferente, os ambientes dentro da empresa são diferentes, então isso tudo vai influenciar no produto ser diferente. Consequentemente, o rótulo dele vai ser diferente, a tabela nutricional vai ser diferente, os ingredientes serão diferentes também. Com certeza, com certeza. E falando em rótulo, vamos pensar. A gente vai desenvolver um rótulo. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa para desenvolver um rótulo? Primeiro precisa saber de rotulagem. Parece meio óbvio falar isso, mas não é, tá? Tem muita gente aí que acha que porque é engenheiro de alimentos, é nutricionista, enfim, tem uma profissão que está adequada para trabalhar na indústria de alimentos, sabe fazer rótulo e não sabe. Tá? Então, as legislações são públicas, todo mundo pode consultar, mas não é porque a legislação está ali disponível que a gente vai simplesmente pegar a lei e vai fazer certinho, né? Precisa estudar, precisa entender, enfim. Mas partindo do princípio de que a gente já tem esse conhecimento, pelo menos básico, em rotulagem, eu acho que hoje em dia a principal legislação é a RDC 727 de 2022. Ela é uma legislação nova, mas na verdade é uma legislação que a Anvisa fez um compilado de informações importantes e colocou nessa legislação. Então ela reúne as informações principais de um rótulo, como denominação de venda, lista de ingredientes, identificação de origem. Ela fala também sobre alergênicos, ela fala sobre nova fórmula, enfim. Então, muitas informações de rotulagem estão dentro dessa legislação. Então, eu diria que hoje ela é a principal. Se vai começar a fazer um rótulo, começa por ela. E aí, já pegando, então, essa legislação, explica pra gente um pouco sobre essa frase, nova formulação, por que as empresas têm que fazer isso, quanto tempo que elas têm que ter essa frase no rótulo. Essa é uma obrigação geral, na verdade, não é só para alimentos, tá? Então, por exemplo, medicamentos que mudarem a formulação do produto precisam fazer um aviso. Mas falando especificadamente de alimentos, quando tiver qualquer alteração de formulação, que seja aumentou a quantidade de um ingrediente, diminuiu a quantidade de um ingrediente, tirou um ingrediente da formulação, acrescentou um novo ingrediente, que isso impacte na lista de ingredientes, ou na tabela nutricional, ou na declaração de alergênicos, ou de lactose, ou de glúten, a gente precisa informar o consumidor que teve uma mudança. E a forma de fazer isso é declarar nova fórmula, nova composição ou nova receita no painel frontal do rótulo, né? Então, naquela parte principal, que é a frente do rótulo, que fica virada para o consumidor quando esse rótulo está na gôndola do supermercado, por exemplo. Precisa vir uma dessas 3 frases e precisa ficar ali por pelo menos 90 dias a contar do dia que esse novo produto está no mercado, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma bebida láctea que antes não tinha aveia e ela passou a ter aveia, eu preciso informar que houve uma mudança na formulação. Ou não precisa ser uma mudança tão absurda assim, mas antes eu usava os ingredientes ali e eu não tinha soja como alergênico. E aí eu mudei um ingrediente, passei do fornecedor A para o fornecedor B e esse produto passou a ter soja como alergênico. Eu também preciso informar.
E aí eu vou informar através de uma dessas 3 frases no painel principal por pelo menos 90 dias. E aí, por exemplo, eu uso um produto onde eu uso leite em pó. E aí eu começo a usar 50% da quantidade de leite em pó e 50% de soro de leite em pó. Eu tenho que colocar essa mesma informação de nova fórmula? Com certeza, você mudou a composição do produto, né? Antes era 100%, essa quantidade era 100% leite em pó, que tem uma composição. E aí você passou a usar soro de leite em pó. É outro ingrediente, isso já vai mudar a sua lista de ingredientes. Isso porque você vai precisar declarar esse soro de leite em pó, então você acrescentou um ingrediente novo. Isso provavelmente vai ter um impacto na sua tabela nutricional. Então, você mudou a composição do produto, teve impacto tanto na lista de ingredientes quanto na tabela nutricional, então precisa sim. É porque às vezes as pessoas acham assim, mas só tô trocando leite pelo soro, é quase a mesma coisa, eu não preciso. O ingrediente é semelhante, o ingrediente faz parte do leite, né? Se a gente parar para pensar. Às vezes, mesmo se você trocar é o mesmo ingrediente, só que você trocou a marca, pode ser que tenha um impacto na sua na composição na do seu composição produto. de alergênicos, e isso vai ter que trazer esse aviso de nova fórmula no painel principal. E quais são as consequências das empresas não colocarem essa informação no rótulo? Bom, primeiro que não está seguindo uma legislação de rotulagem, não é uma opção não colocar, né? Você está indo contra a regra. Então, isso é uma infração sanitária. Então, você vai ter multa, você pode ter aí algumas consequências negativas por não colocar. Além disso, isso tem um impacto para o consumidor também, né? Porque, afinal de contas, essa informação é para o consumidor saber que ali teve alguma mudança, que talvez o produto que ele estava acostumado a comprar não é mais o mesmo. Se você teve só uma mudança, por exemplo, de composição nutricional, talvez não seja algo tão grande. Então, a mudança que teve é que o meu produto antes tinha 100 calorias e agora ele tem 120. Isso faz com que você precise fazer esse aviso, mas não vai ter um impacto grande na saúde do consumidor nem nada disso. Agora, a mudança pode ser que antes o seu produto não tinha glúten e agora ele tem. E aí, por mais que você mude a rotulagem e lá onde estava escrito não contém glúten, agora esteja escrito contém glúten, se você não avisa no painel principal do rótulo que teve uma mudança, o consumidor não vai ter. Se eu estou acostumada a comprar o seu produto e eu sei que ele não tem glúten, e aí nada me diz que mudou, eu não vou ficar olhando toda hora se está escrito lá, não contém glúten, não contém glúten, não contém glúten. Eu posso simplesmente continuar comprando. E aí, se eu sou celíaca ou se eu tenho alergia a trigo, a centeio, cevada ou aveia, eu posso ter um problema sério de saúde por conta disso. Então, essa informação serve para isso também. Se você parar para pensar que o dono da empresa lá, ele tem a formulação dele, aí de repente ele está comprando lá um tempero. Ah, não, o tempero da outra empresa está mais barato. E se ele usar o tempero da outra empresa, outra formulação, outra coisa, então ele vai ter que mudar o rótulo do produto dele. Então é mais ou menos isso, né? Então é meio que para padronizar mesmo o produto e deixar aquela forma definida, né? Isso dentro da indústria de alimentos. Isso dentro da indústria de alimentos acontece bastante, né? Chega 2, 3 empresas lá de fornecedor de insumos e oferece, não, tal empresa eu faço o mesmo produto, né? Tá lá que é o mesmo produto, mais barato, mas chega lá a formulação é diferente, então vai mudar o produto como um todo, né? Vai. E aí, às vezes, você pode economizar ali, porque esse insumo é mais barato, mas você vai gastar para mudar o seu rótulo. Se não tiver porque algum impacto no rótulo vai ter, por isso que você vai ter que colocar uma nova formulação, né? Uma nova fórmula, na verdade. Essa informação, ela pode ser colocada, por exemplo, através de um adesivo, desde que ele seja indelével, né? Desde que não seja fácil de tirar, que ele não vá manchar, não vai apagar, nada disso. E aí, depois de 90 dias, você simplesmente para de colar esse adesivo na sua embalagem nova.
Então, isso pode ser feito, mas não avisar não é uma opção, isso é uma infração sanitária, isso está indo contra a regra, né? O que não precisa ser feito no rótulo é escrever o que mudou. Então, eu não preciso falar nova fórmula, agora contém glúten, por exemplo. Não é isso que eu preciso fazer. Mas o consumidor precisa ter acesso a essa informação de alguma forma. Então, o saque da empresa precisa ser avisado, porque se eu ligar lá e perguntar, tipo, olha, o que mudou? Estou vendo aqui que está escrito nova fórmula. O que mudou? A empresa precisa saber me informar. Isso pode estar no Instagram da empresa, isso pode estar no site da empresa, mas o consumidor, isso não precisa estar no rótulo, mas o consumidor, de alguma forma, precisa ter acesso a essa informação. E aí começa, assim, então, as pessoas entenderem que um rótulo é muito importante para o consumidor. Porque se ele não tiver todas essas informações, isso pode causar algum mal à sua saúde, principalmente nessa questão dos alergênicos. Cada vez mais, eu acho que você consegue falar para a gente melhor do que nós dois aqui, a quantidade de pessoas alérgicas vem aumentando. Então, assim, você tem a noção da quantidade de pessoas hoje que são alérgicas, para a gente ter essa curiosidade aqui? Eu não sei a quantidade de pessoas alérgicas que a gente tem no Brasil, mas é que eu acho que o que tem acontecido também é que as alergias alimentares, elas estão sendo mais conhecidas. Então, antes, as pessoas não sabiam que elas tinham alergias alimentares. Era meio que, eu como tal coisa e acho que eu passo mal, então eu evito. Ou então, não gosto muito de comer tal coisa que eu não me sinto muito bem. E hoje em dia a gente já consegue saber que isso muitas vezes é uma alergia alimentar. Então a pessoa realmente consegue evitar. Ou então, muitas vezes também, antigamente, quando não tinha um diagnóstico, quando as alergias alimentares não eram tão conhecidas, a gente também não conseguia saber que tinha escondido, muito entre aspas, aquele alimento em algum produto. Então, assim, eu acho que eu tenho uma certa alergia a camarão, porque quando eu como camarão eu não me sinto muito bem e tal. Mas aí eu vou evitar o quê? O camarão. E os alimentos que têm camarão como um dos ingredientes, ou que tem algum derivado de camarão como ingrediente, aí não tá literalmente escrito camarão lá, tá o nome de algum outro ingrediente, ou tem uma contaminação cruzada com camarão e não tem camarão de fato como um dos ingredientes daquele alimento, a pessoa muitas vezes não conseguiria evitar isso. E hoje, com a consciência de uma alergia alimentar e com a informação correta no rótulo, ela consegue facilmente identificar isso. Ela não precisa nem ficar ali na lista de ingredientes caçando se tem, se não tem, será que isso aqui é algum derivado do alimento que eu tenho alergia, se não é. Eu consigo olhar lá na informação de alergênicos. Se está escrito alérgicos contém tal coisa, tal coisa, tal coisa, é porque de fato tem no produto. E se está escrito pode conter, é porque é uma contaminação cruzada. Não faz parte da composição do produto, mas em algum momento aquele alimento teve contato com o alimento alergênico e teve uma contaminação cruzada, né? Lembrando, gente, não escrevam traços no rótulo, tá? Por favor. Por que a pode gente... conter traços, contém traços, não Por que existe. A gente não pode escrever pode conter traços, Aline? Porque a legislação é muito clara sobre qual é a forma correta de fazer essa declaração. Então, alérgicos contém, e o nome do alimento alérgeno ou o derivado dele, né? Então, alérgicos contém leite ou alérgicos contém derivado de leite. E a forma da gente falar da contaminação cruzada é o pode conter, não tem traços, é só pode conter. Então, alérgicos pode conter leite, alérgicos pode conter trigo. E assim já está claro que não contém intencionalmente, mas talvez possa ter tido uma contaminação cruzada. A bem da verdade. Então, não enfio traços ali, porque não é para colocar. Não está previsto na legislação, contém traços, né, Aline? A legislação não fala sobre traços. E, além de não falar sobre traços, ela fala como isso tem que ser feito. Então, se você está escrevendo contém traços ou pode conter traços, está errado. A bem da verdade é o seguinte, quem é alérgico, se tem um tiquinho, se tem muito, se tem pouco, vai provocar alergia do mesmo jeito. Então,
Não é o fato Exatamente. de a pessoa colocar lá, vou minimizar aqui por colocar, vou botar, não, tem só um traçozinho aqui, pouquinha coisa, não, mas tendo, para quem é alérgico já é o bastante. Uma outra questão hoje que a gente se depara, dessa questão do aumento de pessoas que são alérgicas a ingredientes ou determinados alimentos, é que os métodos de diagnóstico melhoraram também, né? Então, o que Também. antigamente a gente não sabia das doenças que eram alérgicas, hoje a gente consegue ter testes muito mais específicos e mais diretos, incisivos, para mostrar que as pessoas são alérgicas a determinados ingredientes que estão nas formulações dos alimentos em geral, né? Então, eu acho que por Exatamente. isso que a E as gente... pessoas são alérgicas a tudo, viu? Assim, tem gente que é alérgico a abacaxi, gente que é alérgico a coco, gente que é alérgico a gergelim, mostarda, aipo. Então, assim, são muitos alimentos alérgenos. Até a última vez que eu vi algum material da Anvisa sobre isso, tinha mais de 170 alimentos que eram comprovadamente alergênicos. Mas não dá pra gente ficar declarando 170 alimentos ali no rótulo, né? Imagina a gente ocupar uma parte do rótulo inteira só para declarar alergênico e contaminação cruzada. Então a Anvisa selecionou ali acho que se não me engano, são 21 alimentos que a gente tem mais incidência de alergia aqui no Brasil. Então tá lá. Ovo, trigo, leite, soja, peixe, crustáceos, né? Então a Anvisa selecionou ali os alimentos alergênicos que a população brasileira tende a ter mais alergia, para tornar obrigatória essa declaração, então não é opcional. Se eu tenho esse alimento ou algum derivado dele no meu produto intencionalmente ou não intencionalmente, né, que é a contaminação cruzada, eu preciso fazer a declaração, isso é obrigatório. Agora, se eu quiser fazer a declaração de outros alimentos alergênicos também, é permitido, é só eu colocar ali junto, da mesma forma, seguindo a mesma regra. Então, por exemplo, tem empresas que declaram girassol como alergênico, tem empresas que declaram mostarda como alergênico, gergelim. Não é obrigatório, mas pode ser feito. E aí, na questão do glúten, a gente pode colocar lá? Pode conter ou não contém glúten? Que é uma dúvida geralmente também que as pessoas têm. As pessoas tendem a colocar o glúten, os alergênicos e a lactose tudo dentro do mesmo saco, né? Como se a gente fosse fazer a declaração dessas três informações da mesma forma. E não é, tá? Então, assim, a gente tem regras específicas para a declaração de alergênico, regras específicas para a declaração de glúten e regras específicas para a declaração de lactose. Contém e não contém, né? A presença e a ausência. Então, no caso dos alergênicos, a gente vai declarar somente a presença. Eu não vou falar sobre a ausência de alergênicos nos rótulos, inclusive é proibido falar sobre a ausência. Então, quando a gente vê assim, não posso... não contém trigo, não contém ovo, não contém soja, isso está errado, isso é proibido. E A própria também... legislação proíbe. E a gente também não pode escrever assim, não contém alergênicos. Exatamente, também não pode. E já no glúten, é obrigatório informar tanto a presença quanto a ausência. Então, se eu tenho glúten no meu produto, eu preciso falar contém glúten. E se eu não tenho glúten, eu preciso falar não contém glúten. Então, isso é obrigatório. O que eu não posso fazer é falar pode conter glúten. Então, nesse caso, não. Ou contém ou não contém. Aí, né, o que sempre pergunta, mas Aline, eu tenho contaminação cruzada com trigo. Eu não tenho trigo, nem nenhum outro alimento que tenha glúten intencionalmente presente no meu produto, não faz parte da formulação. Mas na minha linha de produção, na forma de armazenar os alimentos, acaba tendo ali ingredientes com glúten e eu tenho essa contaminação cruzada. Aí eu declaro lá na minha lista de alergênicos, né? Pode conter trigo. E o que eu faço com o glúten? Eu coloco, pode conter glúten? Não. Nesse caso, a gente fala contém glúten. Então, eu só tenho duas opções. Ou é contém glúten ou não contém glúten. Então, se é uma contaminação cruzada, eu vou declarar contém glúten. Tá? Contém glúten.
E eu também não posso ter variação desse texto. Então, quando a gente vê assim, 0 glúten, 0% glúten, sem glúten, também não pode. Ah, Aline, por quê? É tudo a mesma coisa. Eu sei, a informação no fim é a mesma. Mas a legislação não prevê variações textuais, né? Então, ela fala somente sobre contém glúten e não contém glúten. Ela não dá espaço para outras expressões. Então, a gente não pode usar. As pessoas precisam entender que o que está escrito na legislação precisa ser escrito conforme até a vírgula que está escrito lá precisa estar no rótulo, né? Bem da verdade, a legislação existe para a gente que é da área técnica nos orientar para colocar da maneira correta, e ela está ali para defender o consumidor. Ela não está ali para penalizar o dono da empresa ou a empresa em si. Ela está ali para beneficiar o consumidor que é alérgico a glúten, ou a crustáceo, ou a diversos alérgicos nós já falamos aqui. Então, soja. Enfim, então tá ali castanhas. Tá ali para justamente beneficiar o consumidor. E essa questão que às vezes o departamento de marketing da empresa quer aproveitar, não, meu produto ali é 0 glúten, eu vou chamar atenção ali no rótulo, vamos aproveitar disso. Isso também é proibido, porque esse é um tipo de informação que você às vezes está induzindo o consumidor a pegar aquele produto, sendo que isso é vetado pela legislação também, né? Exato. Eu acho engraçado porque, assim, eu até entendo muitas vezes as indústrias não concordarem com alguma informação ou falar, meu Deus, é muito inviável fazer isso num rótulo, não cabe, não dá. Enfim, eu trabalho com consultoria também, eu entendo esse outro lado, mas às vezes não tem muito o que a gente fazer, às vezes tem algumas alternativas, a gente consegue fazer alguma coisinha, mas às vezes não dá e não tem o que fazer, a gente precisa seguir as legislações. Então, como eu falei, é uma infração sanitária, às vezes pode ser algo que vá em desacordo ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma das principais legislações que a gente tem no nosso país. Então, assim, isso vai trazer consequências negativas para as empresas, que é o que ninguém quer. Mas eu acho engraçado, porque quando essa reclamação vem das empresas, eu ainda entendo. Mas eu acho engraçado quando essa reclamação vem do consumidor. Aí eu fico, gente, mas é tudo feito pensando em vocês. E aí vocês estão reclamando? Porque, por exemplo, às vezes eu faço algum conteúdo falando sobre tabela nutricional ou sobre a lupa, né, a rotulagem nutricional frontal, e aí eu falo, tá errado, porque não existe essa palavra porções aqui, ou então porque tal informação tinha que estar no plural, essa vírgula não existe. Por quê? Porque as legislações, elas são feitas para padronizar informações também. Quando você padroniza informações e todo mundo faz mais ou menos igual, é muito mais fácil de você identificar essas informações, é muito mais fácil de você entender o que está escrito ali, porque a princípio pode ser uma novidade, mas conforme você vai vendo aquilo várias vezes e vai entendendo e vai se acostumando, você passa a, conseguir identificar aquelas informações. Agora, imagina se a Anvisa fala só assim, tem que ter informação nutricional no seu rótulo. E pronto. E aí cada um faz de um jeito, cada um declara uma coisa. Cada um coloca de uma cor, cada um coloca o que quer, o que não quer e pronto. Fonte diferente. Do tamanho que achar melhor, no lugar do rótulo que achar melhor, declara as informações que achar que deve declarar. Como que o consumidor fica? Então, a gente está ali ralando, as empresas ralando para fazer tudo padronizado. A Anvisa repensou uma legislação inteira, né? Que foi as legislações de informação nutricional. E aí, às vezes, eu vejo o consumidor assim, nossa, mas que bobeira. Nossa, mas para que tem que ser, tipo, branco com fundo preto? Nossa, que coisa tonta isso. Aí, às vezes, você pega uns rótulos antigos que, tipo, o fundo é vermelho e tá escrito em preto. Você não consegue enxergar nada. De longe, então, não dá nem para ver que tem uma tabela nutricional ali. Então, pensando no consumidor, as empresas fazem todo o movimento, a Anvisa faz todo o movimento e aí vai lá o consumidor. Ai, que bobeira, pra que isso? Aí eu sempre respondo assim, aí depois reclama que é a indústria de alimentos que quer te enganar, né? A gente aqui dando o nosso melhor para trazer a informação da forma mais clara, da forma mais
sei lá, simples e compreensível possível, e aí o consumidor, nossa, que bobeira, nossa, pra que isso? Aí depois tá lá, a indústria de alimentos só quer enganar a gente. Eu vejo que é o que você acabou de falar, fala assim, isso tudo foi criado para trazer cada vez mais a indústria de alimentos para perto do consumidor. E aí, o nosso canal aqui é para isso, é para desmistificar cada vez mais a indústria de alimentos. Daniel, a gente costuma falar muito que uma simples água mineral vem de uma indústria de alimentos. E ninguém quer deixar de tomar uma água mineral, até hoje é moda, né? Uma água mineral com gás. E isso, o consumidor precisa entender e também entender que nós temos, quando foi criada essas legislações, vieram as consultas públicas. Então, todo mundo podia ir lá no site da Anvisa, colocar suas informações, o que achava, o que não achava. E se a gente for olhar, pouquíssimas pessoas participam dessas consultas públicas para colocar as suas visões. Então, o consumidor também precisa entender que ele pode falar o que ele quer que seja mudado para ele, né? Não, e lembrando também que o Brasil é um dos principais países aí que tem legislações que é obrigatório colocar informação nutricional no rótulo. Tem vários países no mundo que não tem nenhuma regulamentação ainda. E dentro da América do Sul, do Mercosul, o Brasil foi o primeiro país. Então, nós estamos bem no começo de regulamentação, de normatização dessas informações para colocar no rótulo. O Brasil está na vanguarda disso. Então, a gente para pensar que hoje a gente iniciou um processo lá em 2000, 2003, 98. Então, tem uma evolução da legislação para a gente chegar no que a gente tem hoje, né? Então, e hoje os canais de informação estão muito mais acessíveis, muito mais fácil você acessar o site, colocar lá suas dúvidas ou botar suas sugestões para uma consulta pública, é muito mais fácil hoje do que antigamente. Exatamente. O Brasil, ele realmente tem legislações muito boas na área de alimento. As legislações de rotulagem do Brasil são das melhores do mundo. Algumas servem até de exemplo para outros países que vão pensar em alguma coisa, em algum tema que o Brasil já tem. Então, serve de exemplo. A própria legislação de alergênicos é um exemplo disso. E é muito engraçado, porque eu lembro uma vez que eu fiz uma live no meu Instagram que foi comparando as regras de rotulagem do Brasil e dos Estados Unidos, porque o brasileiro tem muita mania de se comparar com o americano, né? Agora, tudo né? Nos Estados Unidos é melhor, porque lá tudo funciona, porque lá tudo é isso, tudo é aquilo, nananã. E aí eu fiz uma live com uma brasileira que trabalha com regulatórios lá nos Estados Unidos. A gente pegou o mesmo produto, que era um salgadinho, que era o mesmo produto com o rótulo americano e com o rótulo aqui do Brasil. E a gente foi comparando as informações. Então, como era a tabela nutricional, como era a lista de ingredientes, como era a declaração de alergênicos, de glúten. Então, por exemplo, eu lembro que todo mundo ficou muito chocado na live, porque lá nos Estados Unidos eles não precisam declarar a presença de glúten. Se quiser falar, fala. Se não quiser, não fala. Não é obrigatório. Eles não precisam, em muitos produtos, declarar prazo de validade. Então, assim, você não sabe se aquele produto ali tá vencido, não tá vencido. Você não tem um prazo de validade. Na época que a gente fez a live, eu não sei se isso mudou, porque eles fizeram algumas revisões recentemente. Mas a declaração de alergênicos, eles só destacavam na própria lista de ingredientes qual era que aquele ingrediente era alergênico. Então, por exemplo, vinha escrito em negrito o ingrediente que poderia ser alergênico. Mas, às vezes, não é literal, né? Então, por exemplo, pode vir escrito lá albumina e aí tá em negrito. E aí o consumidor olha e fala, tá, beleza, isso aqui é algum alergênico, mas do quê? Será que é o alimento que eu tenho alergênico, que eu tenho alergia ou não? Não é todo mundo que sabe que a albumina vem do ovo. Aliás, eu acredito que a grande minoria saiba que a albumina vem do ovo. Então, é muito mais fácil comprar albumina em pó e falar, não, eu como um produto nutricionalmente falando excelente e tal, mas tá vendo lá que ele tá em pó, quer dizer que ele foi o quê?
processado, industrializado e Também assim por tem isso, diante. exato. E aí se a gente... Então tem muitas diferenças. É um movimento mundial, por exemplo, ter uma rotulagem nutricional frontal, né? Que aqui no Brasil agora é aquela lupinha que vem escrito alto em açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. E os Estados Unidos tinham revisto recentemente a rotulagem nutricional deles e não implementaram a rotulagem nutricional frontal. Então, assim, e mesmo a rotulagem nutricional frontal em países que adotaram, às vezes ela não é tão explícita. Por exemplo, tem o Nutri-Score, se eu não me engano, que é usado em alguns países da Europa, que eles dão uma nota para o produto. Então, esse aqui é A, esse aqui é B, esse aqui é C. Tá, mas por que que esse é A? Por que que esse é B? Por que que esse é C? E qual Qual é o critério? critério? Qual o critério Então qual o foi o consumidor critério não sabe. Você só utilizado? sabe que esse aqui é A, esse aqui é B e esse aqui é C. Por quê? Ninguém Não sabe. tem. Essa Não sabe. questão que você falou aí sobre a informação nutricional frontal, que é a famosa lupa, foi uma mudança bastante grande que aconteceu ultimamente nas rotulagens dos alimentos, né? E causou um alvoroço dentro do nosso meio de trabalho, né? E para você, que você viu de melhora nessa mudança de legislação? O que você achou desse movimento que foi feito? Eu acho que não dá pra gente falar que a legislação é perfeita, né? Nunca vai ser, alguém sempre vai discordar de algum ponto ou outro, mas no geral eu achei ela muito boa. Se a gente pegar as legislações anteriores que falavam sobre rotulagem nutricional, né, que era a RDC 360 e a RDC 359, e a gente olhar agora para a RDC 429 e para a IN 75, é absurda a mudança. Só da gente pegar uma tabela, não precisa nem entender de legislação nem nada. Pega o mesmo produto que tinha uma tabela nutricional antiga e que está com a tabela nutricional nova, a gente já consegue ver a diferença. Tanto das informações quanto da clareza. Só o fato de ser obrigatório um fundo branco escrito em preto já faz muita diferença na hora que você vai ver, aquilo já chama mais atenção, a gente consegue ver mesmo a informação. Muito melhor. Trazer as informações de açúcares totais e açúcares adicionados eu acho super importante. Tem ali as porções por embalagem, né? Então, assim, são informações novas que eu acho super válidas. A rotulagem nutricional frontal, a lupa, eu acho super importante. Como eu falei, é um movimento mundial trazer essas informações, cada país está fazendo o seu, né? Eu achei a do Brasil ok, não tenho grandes reclamações. É o ideal, é maravilhosa, é perfeita? Talvez não, mas acho super ok. Do conhecimento que eu tenho de outros países, assim, de como é feito, acho a do Brasil muito boa. Tem países que é super complicado, e no fim, o México mesmo, se alguém já teve a oportunidade de ir para o México recentemente, todos os alimentos têm um aviso na frente. Porque a forma como é feito o cálculo lá para ver se vai avisar de alguma coisa é quase impossível você não ter. Então, eu acho que também quando você acaba banalizando, as pessoas acabam se dessensibilizando. Então, você vê tanto aquilo em todos os lugares que você não liga mais. Então, Fica assim, normal. tinha suco, eu vi suco natural de laranja lá com um negocinho preto na frente. Seleta de legumes com um negocinho na frente. Então, assim, se suco de laranja e seleta de legumes tem um negócio na frente, aí já foi, entendeu? Aí tanto faz, esse negócio nem faz mais diferença. Então, eu acho, no geral, as legislações aqui do Brasil muito boas, e falando em nova rotulagem nutricional, no geral, também acho muito bom. E aí, pensando nisso daí, você acha, então, que o rótulo ele é uma ferramenta de saúde pública no sentido de incentivar as pessoas a terem hábitos alimentares melhores? Com toda certeza. Inclusive, a nova rotulagem nutricional, ela não foi só uma atualização de uma legislação que já estava mais antiga. Ela faz parte de uma série de medidas de saúde pública que o governo brasileiro vem tomando há alguns anos para melhorar a saúde da população das doenças que são relacionadas a uma má alimentação.
Então, essas doenças que se relacionam a uma má alimentação têm crescido aqui no Brasil, como, por exemplo, obesidade, problemas cardíacos. E uma das medidas de saúde pública para reduzir isso foi mudar a rotulagem nutricional. É lógico que a gente não está falando que a rotulagem nutricional sozinha vai mudar este quadro no Brasil, não é isso? Mas o fato das informações serem mais claras, de chamar mais a atenção do consumidor, isso faz com que, muitas vezes, o consumidor tome a consciência de que talvez aquilo que ele está consumindo não é o ideal. É lógico que a gente não está falando de situações onde a presença de um açúcar adicionado, de uma gordura saturada ou de um sódio sejam muito mais claras, por exemplo. Ninguém está falando que, nossa, eu vou deixar de comprar a barra de chocolate que eu comprava toda semana porque agora tem ali um adesivo escrito que é alto em açúcar adicionado. Não, eu acho que chocolate é meio que um consenso geral que tem açúcar e que não é para você comer toda semana, ou não é para você comer todo dia, que aquilo não é o ideal. Mas tem muitos alimentos que não. Então, um biscoito que se dizia fit e que põe lá uns farelinhos de aveia, e aí a pessoa come aquilo ao invés de comer um biscoito recheado, achando que tá fazendo uma super escolha. E a hora que você vai ver, não, esse outro que parece fit também tem açúcar, também é alto em carboidrato, também tem um elevado valor energético. Então, assim, às vezes, se você comparar esse biscoito recheado, que na verdade era o que você queria comer, e que talvez você fosse comer 2, 3, porque você sabe que é calórico, porque você sabe que não era para estar comendo um monte, e pegar esse outro que parece ser mais fit, que parece ser mais saudável, e comparar, você vai ver que eles são quase a mesma coisa. E que era muito melhor, talvez, você ter comido 3 do que você realmente queria, do que o pacote inteiro do outro que você achou que estava tudo bem. Então, é mais nesse sentido, e de você também conseguir comparar, né? Às vezes me perguntam, nossa, mas não faz sentido essa coluna de 100 gramas ou essa coluna de 100 ml, que é obrigatória agora nas tabelas nutricionais, para que isso? E isso é para você facilitar a comparação de produtos que são similares, mas que não têm a mesma porção. Então, por exemplo, presunto e blanquê de peru. São 2 embutidos que talvez você use para a mesma finalidade, mas eles têm porções diferentes. Então, a hora que você pegava a tabela nutricional de um e a tabela nutricional do outro, você tinha que ficar fazendo continha para ver qual que tinha mais proteína, qual que tinha menos sódio, qual que tinha menos calorias. E agora não, com essa coluna de 100 gramas, você bate o olho ali e você já sabe qual é o que tem mais proteína, o que tem menos carboidrato, o que tem mais caloria, o que tem menos. É muito mais simples. Então, essas são medidas de saúde pública também. Além da questão do glúten, dos alergênicos, da lactose, que a gente já falou aqui, né? De avisar sobre fenilalanina em alguns casos. Então, assim, o rótulo, ele traz muitas informações que são para a saúde do consumidor, com certeza. Toda essa legislação veio para ser cada vez mais, assim, para o consumidor ter a ciência do que ele está consumindo, ter a escolha. E acho que, assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas tem a lupa, não, agora eu não vou comer mais, não, porque isso aqui vai acabar causando mal à minha saúde, tal. Não veio com essa intenção, veio realmente de levar, eu vejo assim, que veio com a intenção de levar a indústria para dentro da casa do consumidor, já buscando essa questão de desmistificar que o alimento industrializado é ruim para a saúde. Eu acredito, assim, que um primeiro momento vai causar um espanto nos consumidores. Nossa, tal produto é alto em sódio. Nossa, tal produto é alto em gordura saturada. E aí depois vai ter um movimento da indústria para melhorar a formulação daquele produto em si, para ver que ela pode oferecer para a população realmente produtos que sejam saborosos, que sejam mais consumíveis e mais saudáveis. Então, eu acredito que vai ser um movimento duplo. Primeiro, de um espanto da população, de conhecer essa formulação toda, né? Chamar atenção para determinados ingredientes, e depois vai ter uma correção da indústria, e eu acho que vai ser um caminho natural. A bem da verdade
a gente ainda nem está na obrigatoriedade de informar a lupa no rótulo, porque quando a legislação ia ser entrada, a obrigatoriedade de colocar essas mudanças no rótulo ia ser entrada em vigor agora em outubro, foi adiada para outubro desse ano. Então, a gente ainda está discutindo uma coisa que a gente vai ver se vai acontecer, né? Algumas empresas já fizeram as adaptações nos rótulos, outras não. E o que você acha, por falar nessa questão desse prazo aí, Aline, o que você achou deles terem estendido esse prazo? Na verdade, precisa deixar bem claro que eles não estenderam o prazo, né? Porque assim, ficou muito confuso esse negócio. Primeiro que foi em cima da Por foi isso, no dia Aline, que era para entrar em vigor. Aline, a gente tá aqui para isso. Ficou confuso, a gente tá aqui para explicar para todo mundo. Não, eu falar para você que eu estava Exatamente. fazendo um monte de rótulo das empresas conversando nas gráficas, tem que rodar, tem que fazer clichê, que não sei o que, parará. De repente, como se diz, aos 49 do segundo tempo, Foi. o juiz ainda deu mais um acréscimo de um jogo inteiro. Exatamente. Foi tipo isso. Foi assim, nossa, você tava ali aos 49 do segundo tempo falando, não, é agora, vai acabar esse jogo, eu vou ganhar, é isso, é isso. Aí o juiz falou, quer saber, vamos fazer uma prorrogação aqui. Foi tipo isso. Mas eu achei complicado porque ela veio no dia que era para entrar em vigor, no dia que o prazo acabava, na verdade, para adequação dos rótulos da nova rotulagem nutricional. Então, assim, se ia ter um esgotamento de embalagem, poderia ter sido feito antes, né? E a forma como foi divulgada pela Anvisa, né, pelo canal oficial, também ficou, assim, a legislação ela é curtíssima, se eu não me engano, a RDC 819, ela tem, sei lá, 2 artigos, 3, ela é bem simples mesmo. Só que, às vezes, na simplicidade é que ficam muitas brechas e muitas dúvidas. Então, por exemplo, essa legislação ela foi interpretada por muitos como o prazo foi prorrogado, não precisa mudar agora, vamos ver se vai dar certo. E não é isso. Na verdade, ela é uma legislação sobre esgotamento de embalagem. Então, o que acontece? É para aquelas empresas que ainda tinham um estoque de embalagens antigas, né, com a tabela nutricional antiga, sem a lupa, poderem usar este estoque e também não é até o fim. Porque tem muita gente falando também, que bom, eu tenho um estoque aí de 3 anos, vou poder dar vazão então. Não, você tem mais 1 ano para dar vazão nesse estoque. Então, ela foi publicada em outubro de 2023 e ela é válida até outubro de 2024. Então, são 12 meses. Não tem mais do que isso. Se lá em outubro desse ano, né, 2024, você ainda tiver um estoque, não vai mais poder usar. E outra coisa, é importante diferenciar que ela é um esgotamento de embalagem e não uma prorrogação, porque você não pode fazer novos rótulos com a rotulagem antiga. Então, o que você tem em estoque ainda pode ser usado. Mas, por exemplo, o meu estoque acabou hoje. Não, mas o esgotamento de embalagem, né, foi prorrogado até outubro de 2024. Então, eu vou continuar fazendo assim, porque o meu produto vai ter lupa, e quanto mais eu puder adiar essa lupa no meu rótulo, melhor. Não pode. Se o seu rótulo antigo acabou hoje, os próximos já têm que vir adequados. Então, não é porque tinha até outubro para esgotar que você pode continuar fazendo rótulos novos com a rotulagem antiga até outubro. Você pode usar o seu estoque até outubro. A hora que ele acabou, você precisa fazer rótulos novos adequados à nova rotulagem nutricional. Tá? Então, eu, na verdade, achava que tinha que ter tido. Eu sei de empresas, porque falaram assim, mas foram as empresas grandes. Não, eu sei de empresas muito grandes que tentaram ações na Anvisa para esgotamento de embalagem, porque tinham estoques lá para 3, 4, 5 anos, e a Anvisa não deixou, negou esse pedido, falou, não é justificável, você vai trocar até outubro de 2023, assim como todo mundo. Aí as empresas foram atrás e descartaram um monte de embalagem, compraram um monte de embalagem nova para vir o esgotamento de embalagem nos 49 do segundo tempo. Então, assim, eu acho que tinha que ter tido antes, porque realmente tem empresas muito grandes que têm estoques muito grandes, e isso, além de impactar no financeiro da empresa,
Também é um impacto ambiental, querendo ou não, você está descartando um monte de plástico, você está descartando um monte de papel que não necessariamente vão ser reciclados. Então, assim, não é legal também. Eu acho que poderia ter sido olhado no caso a caso, ou então ter estabelecido um prazo. Olha, se você já tem estoque hoje, seu estoque dura mais de um ano, você vai poder usar por pelo menos um ano. Eu acho que tudo isso poderia ter sido feito antes. Eu acho que não ficou legal isso ser feito no dia que o prazo acabava, porque muitas empresas foram prejudicadas nessa. E eu acho que poderia ter sido melhor explicado também, porque muitas e muitas e muitas empresas e profissionais ficaram confusos. Primeiro, se eles estavam dentro da legislação, se aquela legislação se aplicava ao caso deles. Segundo, se era um esgotamento de embalagem ou uma prorrogação de prazo para a legislação entrar em vigor. Terceiro, não entenderam muito bem se eu podia usar meu estoque inteiro ou se eu tinha um ano para usar o estoque. Então, assim, acho que ficou algumas coisas ali faltando explicar um pouquinho melhor, mas no geral é isso que a gente tem. É possível usar o seu estoque de embalagem antiga, falando de nova rotulagem nutricional, né? Até outubro desse ano de 2024, mas não é permitido fazer embalagens novas com a rotulagem antiga e também não é permitido continuar usando o seu estoque após outubro desse ano. E é só até outubro, né? Não adianta querer, assim, ó, se vai sair outra legislação com outro prazo, a gente vai ter que esperar até outubro, porque às vezes tem gente que pensa assim, ah, não, mas vai chegar lá, eu já ouvi, vai chegar lá de novo, eles vão dar outros prazos, então assim, a gente não pode falar que vai, porque não, e com que cara que a gente agora. fica, né? Com que cara que a gente fica, porque para mim também, vários clientes meus, não, vai chegar lá e eles vão estender o prazo. Não tô preocupado não, vai estender o prazo, eu vou continuar usando meu estoque, eu não vou descartar tudo isso aqui de embalagem não, eu não vou gastar tudo isso para fazer embalagem agora não. E eu desesperada falando, pelo amor de Deus, não vão estender o prazo. Eu sei de empresas que já tentaram esgotamento de embalagem e não deu certo, e negaram, empresas com estoque grande, empresas com nome forte, não deu certo, e não vou fazer. Aí no dia... Aí eu só comecei a receber mensagem. Viu? Eu falei que eles iam dar prazo, eu falei que é Brasil. Ai, eu fico brava com essas coisas. Eu sei que... Vocês não têm ideia. A gente não preocupa, isso é um sentimento nosso também, tá? Nossa, olha, aquele emoji de palhaço aqui, né? Teve uma empresa que, em janeiro do ano passado, eu sentei com o pessoal do marketing e falei assim, ó, vamos começar a fazer a nova rotulagem, vamos aproveitar que a gente está em janeiro, quando chegar em outubro vai trocar, então já vamos planejar, vamos aproveitar já para fazer um produto novo, vamos mudar a cara do produto, enfim. Aí eles tinham muito estoque e sentava com eles e nada de mudar. Não, vamos deixar aí. Quando chegou assim, faltava 3 semanas, eles ficaram desesperados e me deixaram desesperados também. Para chegar no último, na hora que chegou no último dia, assim, e os rótulos não estavam prontos, não estava nada pronto. Aí, e ficou parecendo uma canetada mesmo, não ficou? Ficou parecendo uma canetada de alguém que chegou e falou assim, não, vou dar uma canetada aqui e vamos jogar isso para frente. Fica parecendo até que, eu não sei se eu sinto isso às vezes, fica descredibilizando o trabalho que a gente faz, porque a gente às vezes quer mostrar isso para o cliente, a gente já tem essa certa dificuldade de mostrar para ele o que é a legislação, o que é certo, o que é errado, e aí você fica totalmente descredibilizado quando acontecem essas coisas. Eu nem chamo tanta responsabilidade para mim, eu acho que descredibiliza quem tá fazendo a legislação, entendeu? E eu acho que também é um sentimento de muita, eu não sei se injustiça é a palavra, mas para quem fez o certo, né? Para quem se adequou dentro do prazo. Para quem fez os investimentos que tinham que fazer, para quem tomou o prejuízo que tinha que tomar, porque estava fazendo o correto. Aí chega no dia, fica se sentindo idiota, né? Acho que esse foi o sentimento de todo mundo. Fica parecendo que você está jogando um jogo e tem regras para determinadas empresas e outras regras para outras empresas e assim fica meio solto. Mas é muito louco, porque como eu falei, empresas grandes, muito fortes,
tentaram isso anteriormente e não tiveram sucesso. Então, diante dessas informações também que eu batia muito na tecla de, olha, não vai ter, não vai ter, não vai ter, porque se empresas muito grandes e muito fortes no mercado não estão conseguindo, tipo, não vai ter, sabe? E teve. Mas aí é nessa hora que eu falo que a gente parece que a gente perde a credibilidade, porque a gente já é considerado, tipo, quase um advogado, né? O fiscal da lei tá lá dentro das empresas. E aí a gente foca tanto nisso, de lei, e a gente escuta, não vou fazer o que tá escrito na lei, não. Eu, às vezes, escuto isso. E aí você fala assim, aí você fica falando, e de repente a própria lei tira tudo que você falou. Então, aí você acaba ficando meio descredibilizado, porque você fala assim, não, é muito ruim isso, de você ficar o tempo todo... Só você, às vezes, tem o interesse de ler a lei, de entender, de estudar, e aí a própria Anvisa vem e acaba com o que a gente tem, às vezes, dificuldade de fazer as pessoas entenderem. Olha, no início eu ficava muito chateada, por exemplo, quando eu passava as orientações para uma empresa e aí eles não seguiam exatamente da forma como eu falava que tinha que ser e tal. Mas hoje em dia, de verdade, eu não chamo mais essa responsabilidade para mim. Eu vou lá, faço o meu trabalho, oriento, explico, tiro 1000 dúvidas. Enquanto tiver uma dúvida, enquanto surgir uma ideia, eu tô ali, eu discuto, eu tento achar saída, eu tento achar estratégia para ficar bom para a empresa, de forma que cumpra o que está previsto na legislação e tal. Mas se tomou a decisão de tipo, não vou fazer assim, vou fazer de outro jeito, eu não me responsabilizo, eu não fico chateada, mas eu fico um pouquinho decepcionada com a empresa, mas não fico chateada mais, eu sou responsável pelo que está escrito no meu relatório, pelas orientações que eu passei, eu não sou responsável pelo rótulo, porque não sou eu que vou dar o ok final no rótulo, então não posso ser responsável por ele. Eu sou responsável pelo que eu sou responsável de fato, que é o meu relatório e as orientações que eu passo. E eu sempre falo, olha, vocês estão assumindo risco, essa responsabilidade é de vocês. Então, nesse caso, do que aconteceu também com o esgotamento de embalagem, foi a mesma coisa. O que eu tinha que orientar? Eu tinha que orientar o que estava sendo feito. Tinha um prazo escrito na legislação. Eu tinha que seguir aquele prazo. Eu não podia ficar, eu, que estou sendo contratada para ler a legislação e te passar o que está lá, ficar falando, não, mas de repente vai ter um prazo. Não se preocupa não. Sabe como é. E se não tivesse? Aí o meu cliente vai falar, e agora? O que eu vou fazer? Eu não me adequei porque você falou que tem prazo, não tem prazo, como é que fica? Aí nessa hora, aí seria, né? Eu tô fazendo algo que não condiz. Aí sim, ficaria em cima de você. Mas não, foi a própria Anvisa que chegou e tipo, jogou um balde de água fria em todo mundo. E sem sinal nenhum, assim. Né? Tipo, a gente nem sabia que isso estava sendo discutido, não tinha... Enfim, não tinha como prever isso. E foi de última hora, então, assim, algumas pessoas se beneficiaram, outras tiveram prejuízo e não teve o que fazer. É Brasil, gente. Não tem jeito. Tem um outro ponto que, não sei se para você é polêmico, mas para nós aqui a gente tem uma certa dificuldade. A declaração de transgênicos no rótulo. Como é que você lida com isso, com o empresário, a dona da indústria? Olha, eu confesso que eu não tenho muito problema com a declaração de transgênico aqui nos clientes que eu costumo atender. Mas o que eu vejo muito isso, no geral, é a dúvida sobre o tal do 1%, né? Então, assim, eu só declaro transgênico se tem mais de 1% ou eu declaro qualquer quantidade? E é uma dúvida pertinente porque se a gente pega a legislação e lê, está escrito claramente que é a partir de 1%. Mas houve uma decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que é a Suprema Corte, não tem nada acima disso, que falou que não existe esse 1%, que esse 1% vai em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor tem direito à informação independente da quantidade de transgênico. Então, assim, de fato, na legislação está escrito 1%, mas tem um ministro do STF que decidiu que esse 1% não existe. Então, a gente vai seguir quem?
Eu vou seguir o que o ministro decidiu. A Suprema Concorde Corte. eu ou não. A Goste Suprema eu ou Corte. não. Exato. Goste eu ou não dessa decisão, concorde ou não. Quem sou eu, entendeu? Não sou ninguém. Eu vou seguir o que ele falou. Então, assim, aí me perguntou, mas por que não mudaram a legislação? Gente, eu não sei, não sou eu a responsável por fazer isso. Aí vai questionar o mapa, a legislação é deles, então eu não sei por que não mudou. E se você questiona a Anvisa, por exemplo, eles tiram o corpo fora, porque não é uma legislação da Anvisa e não foi uma decisão da Anvisa. Então eles falam, tipo, não respondem assim, lógico, mas é como se fosse, não sei, pergunta lá no mapa, pergunta lá pro Edson Fachin, não sei, velho, quem... Essa treta não é minha, entendeu? Então não adianta nada perguntar isso pra Anvisa. E se você vai atrás do mapa, depende. Mas é isso, gente, tem uma decisão, a gente consegue encontrar uma decisão pública também. Dá para encontrar essa decisão do ministro Edson Fachin falando que transgênicos têm que ser declarados no rótulo em qualquer quantidade. Então, é em qualquer quantidade. Não tem o que fazer. Pronto. Não tem o que discutir. Tem que ir lá e declarar. Agora, a gente pode até discutir, é viável, não é viável, se é qualquer quantidade, então eu preciso eu preciso rastrear o ingrediente para saber se ele é ou não. Aí a gente trabalha com muitos ingredientes que vêm de fora, e lá eles têm uma margem uma margem de aceitação, então vem aquele menos do que 1%, aí você fala, tá, mas menos do que 1% é quanto? Porque se não for zero, aqui no Brasil eu tenho que declarar, aí você vai atrás dessa informação. Então, tipo assim, é meio caótico, e é muito inviável ser zero, porque você não tem testes e análises que detectam zero. Sempre tem um limite de detecção. Então, assim, deu menos do que 0,5%. Tá, mas se for 0,4% eu tenho que declarar. Se for 0,2% eu tenho que declarar. E aí, menos do que 1% é quanto? Então, assim, é viável? Não é muito, mas, de novo, quem sou eu, né? E assim, aí além disso... a gente vai lá falar com o Edson Fachin. Além disso tudo, as análises também são caras, né? Então, nem sempre a empresa vai querer investir um dinheiro para saber qual a quantidade de porcentagem de transgênico ali ou não. Então, ficaria mais claro para todo mundo, ou coloca ou não coloca. E não essa questão de ter uma porcentagem ou não. Eu vejo muito... Eu sempre falo que na dúvida declara. Na dúvida declara. Eu vejo a grande parte da polêmica do transgênico ou não, é lá o consumidor na hora que ele vai comprar o produto. Às vezes ele vai ver lá aquele símbolozinho do transgênico, lá ele assusta. Nossa, que tipo de produto que tem? Nossa, tem um negócio aqui, vai me dar câncer na hora, sabe? Exato. Então, eu acho que a parte mais polêmica nisso não é nem declarar ou não declarar, porque já que a gente tem que cumprir a lei, a gente declara. Mas lá na hora do consumidor final, já vi várias pessoas dentro do supermercado falando, nossa, mas esse produto tem transgênico? E fica assustada. E às vezes falta informação para o consumidor para ele saber que aquele produto tem transgênico, mas aquele transgênico fez foi para melhorar aquele ingrediente em si. Isso é um outro tipo de discussão que a gente pode ficar até outro podcast falando aqui sobre transgênico ou não. Mas eu acho que a polêmica maior é com o consumidor final. Mas essa falta de orientação ao consumidor sobre os pontos, né, os critérios de rotulagem dos produtos, eu acho que é uma coisa que o Brasil peca muito. E aí não estou falando de governo A, B ou C ou D, estou falando de forma geral, porque nunca foi feito. É preciso fazer uma orientação aos consumidores de forma clara e que seja verdadeira. Porque também, no caso dos transgênicos, né, principalmente, tem ali o tanto de pessoas, o grupinho de pessoas que é totalmente contra transgênicos. Tem o grupinho de pessoas que é totalmente a favor dos transgênicos. Aí tem o grupinho de pessoas que entende que os transgênicos são necessários, mas que também nem tudo precisa ser transgênico. Então, assim, eu acho que falta um pouco de conscientização da população no geral, que nem sabe o que é aquilo. Às vezes nem sabe que aquele triângulo amarelo na frente do rótulo com um T dentro é de transgênico. A pessoa só fica pensando, cara, que é isso aqui? Por que tem um triângulo amarelo? Isso aqui deve ser veneno de rato, entendeu? Então, é um símbolo que assusta, não é um símbolo amigável. Ele é um símbolo de atenção, tipo...
Então, eu acho que também não adianta ficar colocando o símbolo, ficar declarando, é qualquer coisa, é 1%, porque o consumidor tem direito à informação, mas o consumidor nem sabe o que é aquela informação que ele está recebendo, muitas vezes. Que é a mesma coisa que eu penso da rotulagem nutricional, na verdade, como eu falei, pensando como engenheira de alimentos, pensando como alguém que faz parte da indústria de alimentos, e que trabalhava antes com a rotulagem, com as legislações antigas, e trabalha agora com a nova, e participou de toda essa mudança, tanto fazendo na prática, né, na minha consultoria, quanto ensinando no meu curso, na pós-graduação, para o nosso lado já foi difícil a adaptação. Para o nosso lado já foi difícil entender as mudanças e se adaptar a elas. Então não adianta nada também a gente pensar nisso como uma medida de saúde pública para levar informações mais claras para o consumidor, se o consumidor não entende o que ele está vendo. Então, se a gente pensar, talvez, na gente que está na indústria, em quem convive mais com a gente, faz parte da nossa família e tal, talvez entenda o que é alto em açúcar adicionado, o que é alto em gordura saturada. Mas se a gente pensar na população do Brasil inteiro, será que todo mundo sabe qual é o ponto de ter essa lupa ali? Será que todo mundo sabe como lidar com essa informação de açúcar adicionado, como lidar com essa informação de gordura saturada e com essa informação de sódio? Será que todo mundo entendeu que 100 gramas e 100 ml ali é para você conseguir comparar produtos? Então, assim, eu acho que falta essa conscientização também da população em geral sobre esses critérios de rotulagem. Aí sim eu acho que a gente consegue fechar um ciclo muito melhor, onde as legislações existem, as empresas cumprem e os consumidores entendem. A gente tem que pensar que a gente vive num país ainda que a informação ela não chega da mesma forma para toda a população. Tem camadas da população mais informadas, outras menos informadas. Apesar da gente viver num período em que a informação está muito na mão de todas as pessoas, né? Eu falo assim, que está na mão das pessoas porque o celular está na mão das pessoas, mas nem sempre tem o uso correto dessas informações. E em função disso, eu concordo com você falando dessa questão, a população às vezes não sabe qual o significado daquela lupa, qual que é o problema daquele nutriente em si, enfim. Eu acho que tem muita coisa. Já é um ponto de partida bem benéfico, razoável para a gente começar essas políticas, né? A gente falou aqui várias vezes sobre essa questão de legislação e o ponto positivo delas, mas ainda a gente tem um caminho longo a seguir ainda para essa informação chegar com qualidade para todas as pessoas. Na casa das pessoas, né? Que são as pessoas, o que são as pessoas principais, né? O consumidor é o principal. E falta o que ela falou, falta o governo, de uma forma geral, fazer essas campanhas públicas até para mostrar para as pessoas o que uma indústria de alimentos faz. O governo, também órgãos de defesa do consumidor, que às vezes ficam brigando por uma coisa ou outra. Essa vírgula aqui não tá certo. Mas a gente faz uma campanha para conscientizar o consumidor, ao invés de ficar brigando por vírgula que você não gostou na legislação, sabe? A legislação tá aí, vamos conscientizar, vamos ensinar sobre ela, vamos fazer o consumidor se interessar também por ler as informações, porque também tem isso, né? Então eu acho que é muito importante. A gente mora num país que é muito grande, a gente mora num país onde tem uma variedade muito grande de pessoas. Então eu falo, a gente tem que usar um pouco da nossa empatia na hora de fazer um rótulo, porque assim, muitas vezes as informações não têm um tamanho definido. Tem que ter 2 milímetros, 1 milímetro, 5 milímetros, que seja. E só fica assim, tem que ser visível. Mas o que é visível? Porque o que é visível para mim não é visível para minha avó de 85 anos. E ela também vai no mercado comprar as coisas. Então, assim, o que eu, que sou engenheira de alimentos e trabalho na indústria, entendo, a minha mãe às vezes não entende. Para mim é muito simples olhar ali e entender que isso aqui é um acidulante. Aliás, o que é um acidulante? O que é um emulsificante? O que é o triângulo amarelo com o T dentro? Mas a minha mãe, a minha sogra, talvez não. Então, às vezes a gente pensa em um produto, a gente tem produtos que são consumidos por classe A, classe B, classe C, o mesmo produto.
pessoas que moram aqui em São Paulo, pessoas que moram na Bahia, pessoas que moram no Amazonas, pessoas que moram no Mato Grosso do Sul. As pessoas não têm o mesmo conhecimento, as pessoas não têm o mesmo background, as pessoas não têm. Então, assim, a gente precisa trazer todo mundo para o mais perto possível para entender essas informações, porque, afinal de contas, elas são feitas para todo mundo. Então, né, é meio complicado também a gente pensar numa legislação para informar, mas a hora que chega para o consumidor, ele não entende. É. E aí, Aline, nós temos aqui algumas perguntas também que alguns conhecidos fizeram pra gente, para fazer para você, porque você já é bem conhecida na nossa área, bem famosa, tá, Aline? Por sinal. E aí, algumas pessoas perguntaram assim, para você, deram um exemplo. A gente tem uma embalagem, e aí, por exemplo, ela tem ali um pão de queijo de 1 quilo. E aí, nessa mesma embalagem, a fábrica faz o quê? Ela coloca lá um pão de queijo de 15 gramas, um pão de queijo de 50 e um de 100 gramas. E aí, ele vai lá e marca um xizinho ali, essa embalagem aqui tem pão de queijo de 15 gramas. Só que não existe, assim, a Anvisa, a pessoa não soube falar assim, é proibido, não pode, ou a gente pode fazer o rótulo desse jeito. E aí você, né, com toda a sua experiência, fala pra gente, existe alguma lei que fala que esse tipo de embalagem é proibida ou as indústrias podem fazer esse tipo de embalagem? Não tem nenhuma legislação que fale sobre isso. O que eu costumo orientar quando esse é o caso é o fato de você mudar esse produto vai impactar em alguma coisa no rótulo? Então, por exemplo, essa embalagem de pão de queijo vai ter sempre 1 quilo? Vai ser sempre pão de queijo? Esse pão de queijo vai ser sempre o mesmo, no sentido de vai ser sempre a mesma composição? Só o que vai mudar é o tamanho da bolinha do pão de queijo que vai lá dentro? Então, por exemplo, se é um pão de queijo de, sei lá, 100 gramas, aí vão ter 10 e vai dar 1 quilo. Se é um pão de queijo de 50 gramas, aí vai ter 20 e vai dar 1 quilo, entendeu? Se não impacta em outras questões de rotulagem, eu não vejo problema desde que esta marcação seja clara, não induza o consumidor ao erro, não seja escondida, nem nada disso. Então, nesse caso, eu não vejo um problema. Mas o que acontece às vezes? É o mesmo produto, é pão de queijo. E é o mesmo pão de queijo, só que eu quero usar a mesma embalagem para vender 1 quilo de pão de queijo, 500 gramas de pão de queijo, 200 gramas de pão de queijo, e aí eu vou marcar o peso líquido. Isso não dá mais para ser feito, porque isso impacta em outras informações de rotulagem, como a tabela nutricional, por exemplo. Então, eu acho que é mais nesse sentido, a gente precisa analisar se só o que vai mudar é essa única informação que você vai marcar, ou se ela vai impactar em outras informações de rotulagem. E aí é preciso analisar caso a caso, por isso que é muito difícil falar pode, não pode. É no caso a caso que a gente precisa analisar, mas de fato não tem nada específico sobre isso, e algumas vezes que eu tentei fazer perguntas nesse sentido para a Anvisa também não tive respostas muito claras. Então eu analiso no caso a caso, e se precisar, eu questiono a Anvisa sobre aquele caso específico. Então, eu mando, olha, eu estou trabalhando com tal produto, o que está acontecendo é isso, isso, isso e isso, o que eu quero fazer é isso, isso, isso e aquilo. Pode? Então, eu mando bem específico para o caso. E aí eu vejo que eles respondem. Às vezes também não adianta, mas a gente vai tentando. De uma forma, a gente vai interpretando a lei e vai tentando ajudar o cliente. Aí, a fábrica, né, no caso, nosso cliente, fala no cliente que somos o cliente nosso, às vezes. Agora, outra também pergunta que eles fizeram foi o seguinte, no caso de um pão de queijo, ele está congelado, eu preciso fazer a tabela nutricional para o pão de queijo assado, por exemplo, que no caso hoje a nova legislação pede, né, que você faça uma tabela nutricional para o produto pronto para consumo. Existe essa diferença também para o pão de queijo? Não, porque o que a legislação fala é que a gente precisa informar ali na coluna de 100 gramas ou de 100 ml do produto pronto para o consumo quando tem a adição de outros ingredientes por parte do consumidor.
Então, no caso do pão de queijo, que ele só vai colocar para assar e tá pronto, eu não estou adicionando outros ingredientes ali. Então, nesse caso, eu vou colocar 100 gramas do pão de queijo cru e a porção do pão de queijo cru, que é a forma como ele está sendo comercializado, na verdade, né? Agora, se eu tivesse, por exemplo, um pó para preparo de pão de queijo, que a hora que chegasse em casa, o consumidor ia precisar colocar esse pó numa vasilhinha e juntar ali, sei lá, água, ovo, sei lá, qualquer outro ingrediente, e aí misturar, fazer a bolinha e pôr para assar, aí sim. Aí, nessa coluna de 100 gramas, eu precisaria informar 100 gramas do pão de queijo pronto para o consumo, porque houve a adição de outros ingredientes. E essa adição de outros ingredientes pode ser, inclusive, de água, tá? No caso de um refresco em pó, que eu só vou adicionar água, eu vou colocar a porção do refresco em pó e na coluna lá eu vou colocar 100 ml dele pronto, depois que eu adicionar a água. Então, a questão não é alimentos que precisam de preparo, e sim alimentos que precisam de preparo com a adição de outros ingredientes. Entendemos. E aí, outra questão também que gerou bastante dúvida com essa nova legislação é a questão dos rótulos para o serviço de alimentação. Então, é uma indústria produz somente para vender para um serviço de alimentação, que no caso são as empresas B2B. As pessoas hoje, isso também acaba ficando um pouco confuso. Você pode explicar melhor para a gente qual que é essa diferença, o que pode, o que não pode nesse rótulo? Na verdade, o que a gente sempre vai ver nas legislações, quando for o caso, uma exceção para produtos comercializados exclusivamente para o processamento industrial ou serviços de alimentação, né? Sempre que tiver essa exceção é porque esses produtos B2B, que são comercializados entre indústrias, não precisam pôr aquela informação ou podem fornecer essa informação de outra forma. Normalmente, essas informações não precisam estar no rótulo do produto exatamente, podem estar em outro documento que acompanha o produto, como, por exemplo, a ficha técnica. Às vezes vai ter alguma mudança na informação, outras vezes não vai. A única alteração é que não precisa estar no rótulo mesmo, e sim pode estar em um documento do produto. E no caso da tabela nutricional, especificadamente, ela tem algumas alterações, sim, da tabela do produto B2C para a tabela do produto B2B. A primeira é essa, que ela não precisa estar no rótulo, ela pode estar na ficha técnica ou em outro documento que acompanhe o produto. E o que vai acontecer? Ela não vai ter a coluna de porção, ela não vai ter a coluna de porcentagem de VD, então ela também não vai ter a informação de porção, ela não vai ter a informação de porções por embalagem, ela é uma tabela bem mais simples. Ela vai ter escrito lá informação nutricional, ela vai ter que declarar todos os constituintes da tabela nutricional, normalmente, né? Valor energético, carboidrato, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, enfim. Só que ela vai declarar só por 100 gramas ou 100 ml. É isso. Então, ela é uma tabela bem mais simples, bem mais resumida. E aí a lupa também não precisa ser colocada, certo? Também não tem lupa. E a parte de serviço de alimentação? Como é que ficou essa rotulagem? Você está falando assim, por exemplo, uma padaria, no caso? Uma padaria, um restaurante self-service, que às vezes a pessoa quer lá, quer saber o que tem naquele prato, enfim. Também não é obrigatória a rotulagem nesse caso. Me perguntou muito sobre delivery também. Isso. Eu falo, depende do que você está entregando no delivery, né? Porque assim, se eu estou entregando no delivery algo que é embalado e eu vendo no meu balcão e eu estou pegando de lá e colocando numa moto e mandando entregar na sua casa, aí lógico que eu preciso de rótulo. Mas se você está falando assim, pedir uma pizza, essa pizza precisa vir com rótulo? Não. Encomendei um bolo, esse bolo precisa vir com rótulo? Não. Então, a gente sempre precisa olhar em caso a caso nas legislações quais são as exceções.
Então, tem essa, né, de produtos destinados exclusivamente ao serviço industrial, ao processamento industrial ou ao serviço de alimentação. E também tem a exceção de alimentos produzidos e comercializados no mesmo estabelecimento, que muitas vezes entram no serviço de alimentação. Então, no caso de uma padaria, eu fiz o bolo aqui e eu estou comercializando ele aqui. Então, não é que ele não precisa ter um rótulo, mas eu vou ter algumas exceções. Tabela nutricional, por exemplo. É uma exceção, eu não preciso ter tabela nutricional nesses casos. Mas só se for produzido e comercializado ali. Porque o que acontece? Às vezes é uma rede. E aí não foi produzido lá, foi produzido na unidade A e está sendo comercializado na unidade B. Então já não entra nesse caso, porque ele não foi produzido e comercializado no mesmo estabelecimento. Ele foi produzido no estabelecimento A e está sendo comercializado no estabelecimento B. Então, não entra nessa exceção, tá? Mas eu fiz o bolo na minha padaria e coloquei no balcão da minha padaria para vender, eu tenho algumas exceções. De novo, não é que não precisa de rótulo, mas tem algumas informações que serão opcionais e é o caso da tabela nutricional. Então, a gente tem que ir olhando muito no caso a caso, entender realmente onde foi feito, como está sendo comercializado, quais são as exceções que existem para esse produto porque normalmente a pergunta fica assim, precisa de rótulo? Um produto embalado sempre vai precisar de rótulo. Agora, precisa de todas as informações de um rótulo? Às vezes não. Às vezes a gente tem algumas exceções. E você vai fazer pergunta para ela aí? Não. Não? Posso perguntar, então? Pode. Do trabalho aqui? Você não quer fazer? Pode perguntar. Aline, uma coisa que todo mundo, né, geralmente pergunta também. Vou começar a da consultoria, vou começar a trabalhar com rotulagem. Como é que eu faço? Geralmente é a principal pergunta dos profissionais. Então, conta pra gente como é que a pessoa que quer começar a trabalhar com rotulagem, o que ela precisa? Olha, começar a trabalhar com rotulagem é bem simples, na verdade. Você precisa de um computador ou um celular e internet. Porque é um trabalho que pode ser feito à distância, é um trabalho que não tem a necessidade de você estar dentro da indústria, você não precisa estar nem na mesma cidade, no mesmo estado, nem no mesmo país da pessoa que você está trabalhando. Então, é um trabalho que pode ser feito 100% à distância. Se você pode ir até a indústria, talvez seja mais fácil para você conversar, para você estar vendo ali como funciona, mas não é necessário. Então, para você começar é bem simples, você precisa disso. E você precisa, lógico, do conhecimento em rotulagem, né? E isso é muito importante. Então, às vezes as pessoas também se sentem muito inseguros e falam assim, já fiz o seu curso, eu estudo bastante, mas eu não me sinto pronto. Muito dessa segurança vai vir com a prática, a gente precisa começar. A gente precisa começar a colocar os nossos conhecimentos em prática. Porque no dia a dia que a gente vai passando por situações que a gente nunca pensou, que a gente vai tendo que lidar com problemas que a gente nunca conseguiu imaginar, que a gente não tinha como se preparar para aquilo. Mas tendo a base do conhecimento em rotulagem, você vai saber onde pesquisar, você vai saber onde perguntar, você vai saber em qual legislação conferir. Eu sempre falo que rotulagem é uma provinha com consulta, né? Então, você não precisa decorar todas as legislações de rotulagem. Por exemplo, se você me perguntar o que está escrito no artigo 5º da RDC 727, eu não faço a menor ideia. E eu não preciso saber. Nem precisa eu preciso saber. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa. Às vezes você sabe do tanto que você usa aquilo. Não. Então, você já sabe que tal informação está no anexo tal da legislação tal. Mas não porque você precisou decorar, é porque você viu tanto aquilo no seu dia a dia que você acabou gravando. Mas você não precisa saber, você precisa saber assim. Para eu saber de alergênicos, eu vou olhar a RDC 727. Pronto. Aí você vai abrir a RDC 727, vai procurar a parte de alergênicos e vai ver o que está escrito lá. Então, você precisa ter esse conhecimento básico. Você precisa também ser capaz de ler uma legislação e entender o que ela está te dizendo, né? Porque se eu pegar e jogar a legislação de rotulagem nutricional na mão da minha mãe, que nunca viu nada sobre rotulagem, e falar, faz aí uma tabela nutricional. Lógico, ela não vai conseguir fazer. Mas se eu ensinar ela a fazer, olha, aqui você vai olhar isso e aqui, assim vai fazendo, ela vai conseguir fazer. E aí ela vai ficar cada vez melhor conforme ela for fazendo cada vez mais.
Então, eu acho que a gente precisa ter a base da rotulagem, a vontade de trabalhar com isso e vencer essa barreira da insegurança de começar a colocar os nossos conhecimentos em prática, porque é só assim que a gente vai ficando cada vez melhor. E a gente vai vendo que a gente sabe. Porque às vezes também as pessoas pensam assim, nossa, mas rotulagem é muita coisa, mas é muita legislação, eu não vou dar conta. E vai, a hora que se você formou aquela base, você sabe onde procurar e você tem um rótulo para fazer, você vê que sai, que você sabe fazer, que todas aquelas legislações fazem sentido juntas e você consegue fazer. Não, e assim, se você errou uma vez, conserta na próxima. É o que você falou. Se você não colocar em prática o conhecimento que você adquiriu, você nunca vai saber onde você precisa, onde você está acertando e onde você precisa melhorar. Aí pode também... Exatamente. Eu acho que tem como a gente se prevenir de alguns erros. Então, tem como a gente ter materiais que vão facilitar a nossa vida, como checklist, por exemplo, para você não esquecer nada, para você conseguir sempre conferir se você validou todas as informações de um rótulo, se você olhou tudo que precisava olhar. Uma rede de apoio, né? Então, outros profissionais que trabalham com isso, que você consiga tirar uma dúvida, ou que muitas vezes você possa pedir para dar uma revisada no seu rótulo, né? Então, a pessoa te contrata, se você não tem outras pessoas na sua equipe, né? Tá começando agora, começando sozinha, você pode ir numa comunidade de profissionais que trabalham com rotulagem também e falar, gente, eu tô precisando de alguém para revisar o rótulo aqui que eu faço, eu posso pagar tanto, alguém se disponibiliza? Às vezes tem gente que ajuda até de graça, quando o curso Vida de Rotulagem, né, e a pós-graduação também, tem grupos de aluno. Então eu vejo ali os alunos se ajudando diariamente. A pessoa fala, nossa, gente, eu tô fazendo um rótulo e me surgiu essa dúvida. Aí surge 10 pessoas lá que falam, não, eu já passei por isso, faz assim, faz assado, pergunta isso, pergunta aquilo. Às vezes já compartilha uma resposta que teve da Anvisa, uma resposta que teve do mapa, para aquela mesma situação. Ou então fala, não, vou te ajudar, me manda aqui que eu vou revisar seu rótulo para você. Você já passou no checklist, você já fez isso, você já fez aquilo. Então, uma rede de apoio ajuda muito também. E assim a gente vai caminhando, vai crescendo, vai conhecendo cada vez mais, vai ficando cada vez melhor e vai se aperfeiçoando como tudo na vida, né? Eu sempre falo, ninguém aqui nasceu sabendo falar, ninguém aqui nasceu sabendo andar. Ninguém aqui também um dia tava lá se rastejando, no outro dia levantou e saiu correndo, né? Não é assim. Tô vendo agora com Baby Rotulagem. Começa com uns gritinhos, começa a balbuciar algumas coisas, aí começa a se rastejar, a hora que você vê, tá engatinhando meio tortinho, aí já tá engatinhando melhor, aí já tá querendo levantar, e assim vai, gente. É assim com tudo. Aí, sem falar que a Aline tem os cursos dela, né, de aperfeiçoamento em rotulagem, tem pós-graduação, né, Aline? Conta um pouco mais aí dessa parte sua aí. Sim, tem o Vida de Rotulagem, que é o meu curso sobre rotulagem de alimentos. É um curso bem completo, um curso que é desde o zero mesmo, explicando o que é cada legislação, explicando desde o comecinho até as rotulagens mais específicas, como suplemento alimentar, por exemplo. Então, no Vida de Rotulagem tem tudo isso, tem ferramentas que auxiliam, né, como eu estava falando, tem um checklist do rótulo, tem uma ferramenta para cálculo de tabela nutricional também, tem a comunidade dos alunos que se ajudam, que dão essa rede de apoio que eu estava falando. E tem a pós-graduação também, a primeira e única atualmente, pós-graduação em rotulagem de alimentos aqui do Brasil, para aqueles profissionais que também às vezes estão começando do zero ou que já têm aí alguma experiência na rotulagem de alimentos, mas querem se aprofundar mais no assunto, querem ter o título de especialista em rotulagem de alimentos, né? Querem aprender mais sobre rotulagem e também tem lá muitas ferramentas para auxiliar no trabalho. Na pós-graduação a gente fala sobre o lado profissional também, então para quem quer trabalhar com consultoria ou então para quem quer ficar no CLT mesmo, a gente tem essas aulas, também ferramenta para cálculo de tabela nutricional, enfim, então tem aí... Eu falo que hoje, gente, com a internet, só não aprende quem não quer, porque tem a forma paga que te dá, né, um caminho,
que ensina ali, pega na mão e leva certinho. Tem a pós-graduação para quem quer ter o título de especialista em rotulagem mesmo, quem quer ter uma pós-graduação aí no currículo e quer se aprofundar mais no assunto. Mas também tem muito conteúdo gratuito, né? Lá no meu Instagram mesmo tem, aqui no podcast tem, a gente falou sobre várias áreas da rotulagem e como vocês mesmos falaram, durante essa temporada aí vão desmistificar muitas áreas da indústria de alimentos. Então, também não sou só eu que falo sobre rotulagem na internet. Então, gente, hoje tem muito conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade para o assunto que a gente quiser e com rotulagem não é diferente. Então, quem quiser aprender, tá aí. Conteúdo tem. E a nossa última pergunta que todo mundo, né? Acredito que você deve receber um monte de pergunta dessa. Como que as pessoas fazem para prospectar esse cliente? Porque a dúvida maior dos profissionais é como ir até as empresas para oferecer esse trabalho de rotulagem. Eu recebo muito essa pergunta, de fato, acredito que vocês também, né, por também estarem nessa área de consultoria, mas eu acho que não tem segredo, de verdade. Eu acho engraçado quando as pessoas me perguntam assim, mas onde eu vou arrumar um cliente de rotulagem? Eu falo, você já foi no mercado? Já olhou as gôndolas do supermercado, assim, por todas as áreas ali da padaria, da área dos doces, da área de carnes, da área de congelados? Tá vendo? Cada rótulo daquele ali é um cliente em potencial para você. Então, assim, a área de alimentos inteira é um cliente em potencial para quem trabalha com rotulagem, porque, como eu falei, todo produto que tem uma embalagem tem que ter um rótulo. Tem que ter. E alguém precisa fazer esse rótulo, então por que não você, né? Então, não tem segredo para prospectar, gente. É ir atrás mesmo. Se você tem a possibilidade de ir até a empresa, vai lá, bate na porta. Se não tem a possibilidade, entre em contato pelo telefone, entre em contato por e-mail. Eu falo que hoje até pelo Instagram dá para entrar em contato. Não recomendo muito, porque muitas vezes nem é a empresa que cuida do próprio Instagram, mas na falta de outras oportunidades, tem o Instagram também. Eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não falar assim, seu rótulo tá errado, posso corrigir? Né? Porque quem que vai gostar de ouvir que o rótulo tá errado? Antes Né? de Então, prospectar, eu acho você já corta o cliente. exatamente. Não, o cara já te odeia ali na primeira frase que você falou. Mas eu sempre gosto de criar uma conexão com o cliente quando eu vou falar com ele. Então, assim, por que eu tô indo falar com ele? O que me chamou a atenção? Às vezes foi o erro do rótulo, mas aí eu não vou chegar falando que foi o erro. Tem alguma outra coisa ali. O que foi? Às vezes a embalagem dele é super bonita, às vezes a identidade visual da marca é algo que te chamou a atenção, às vezes é um produto que é maravilhoso, delicioso, às vezes é uma marca que você é super consumidora, às vezes é uma marca que fez parte da sua infância. Não sei, qual é a sua relação? Qual é essa relação genuína? Não vai mentir, né, gente? Qual é a relação genuína que você consegue criar com essa marca? Então, chega falando sobre isso, se conectando de alguma forma com o cliente, se apresenta, fala o que você faz, fala brevemente o que é rotulagem, fala brevemente por que a rotulagem é importante. E aí sim, conforme vai tendo abertura, você vai falando as formas que você pode ajudar. E muitas vezes você não vai chegar fazendo todos os rótulos daquela empresa, você vai fazer um. Às vezes você não vai fazer um rótulo, mas você consegue dar um treinamento sobre a nova rotulagem nutricional, que seja. Às vezes você consegue umas pequenas aberturas de outras formas e você vai cativando esse cliente. Eu falo que quando você presta um bom serviço de rotulagem para uma empresa, a chance dele ser seu cliente para sempre é muito grande, porque são pouquíssimos profissionais de qualidade que a gente tem na área hoje. Então, quando a empresa acha um profissional que ela confia e que ela está vendo que presta um bom serviço em rotulagem, ela vai ficar com você, porque não tem muitos outros para ela ir atrás. Então, isso é muito importante. Eu costumo falar que a área de alimentos é tão extensa, tão vasta, que tem mercado para tanta gente. E, assim, é impossível você falar assim, porque fulano é meu concorrente, nós estamos brigando da mesma forma. A gente pode trabalhar, às vezes, junto, você trabalhando com a rotulagem, nós na consultoria e assim por diante. Exato. Existe mercado, assim, é muito vasto, muito amplo, dá para todo mundo trabalhar de maneira correta, de maneira
tranquila, né? E assim, E eu acho muito importante... Pode falar. Aqui, assim, complementando isso que o Daniel falou, o Brasil tem quantos estados? 26 26 estados e o Distrito Federal. Dentro desse estado, a quantidade de cidades que tem, a quantidade de indústria, de serviço de alimentação, que é uma das coisas que eu nunca abandonei a minha área, a nossa área de alimentos foi o quê? As pessoas nunca vão deixar de comer. Então, assim, mercado existe demais a conta. Você sozinho não vai dar conta de fazer isso. Nós sozinhos não vamos dar conta de fazer isso. E quanto mais a gente difundir essa informação, mais trabalho a gente vai ter e mais coisa no consumidor, informações o consumidor vai ter. Exatamente. E eu acho que é muito importante também o profissional fazer uma autoanálise. Então, assim, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Aline, não é possível, eu não consigo trabalhar com rotulagem, eu não consigo nenhum cliente. Aí eu falo, com quantos clientes você tá falando por dia? Nossa, eu liguei para 2 já hoje. Aí eu falo, 2 é muito pouco. A pessoa acha que porque ela ligou para 2 e um não atendeu o telefone e o outro não deu moral para ela, acabou, não consigo trabalhar com... Gente, eu ligava para 30, 40 empresas por dia quando estava começando. E de 30, 40, sei lá, 10 não atendiam, outras 10 não me respondiam, outras 10 falavam, tá bom, qualquer coisa a gente te avisa. Mas sei lá, dessas 40, se 2 te derem atenção e uma fechar com você, pronto, você já tem seu primeiro cliente. Então, assim, fazer uma autoanálise. Será que eu realmente estou indo tão atrás assim? Tá, eu tô indo tão atrás, tô ligando para 50 empresas por dia e mandando 100 e-mails, não tá dando resultado. Por que será? Será que a culpa é das empresas sempre? 100% das vezes? Será que você não tá errando em nenhum ponto? Faz uma autoanálise. Onde será que eu posso mudar? Onde será que eu perdi? Aquele cliente, ele tava me dando atenção e aí eu perdi ele em algum momento da conversa. Onde será que foi? O que será que eu falei que não foi legal? O que será que ele não entendeu? O que será que eu posso fazer para mudar isso? Putz, talvez eu não tô conseguindo me expressar muito bem na hora de explicar o que é rotulagem. E se de repente eu montar uma pequena apresentação sobre quem eu sou e o que é rotulagem e mandar pro WhatsApp? Mas antes disso eu vou perguntar se eu posso mandar. E vai ser breve, não adianta fazer uma apresentação de 78 slides, ninguém vai ver. 2, 3, 4, para falar quem é você, o que é rotulagem, seu contato, podemos conversar. Então, assim, fazer uma autoanálise também, porque eu acho que às vezes as pessoas querem uma solução que cai do céu, só que é muito difícil, porque assim, não tem segredo, não tem uma fórmula mágica, não é que eu estou guardando um segredo da consultoria e vocês têm esse mesmo segredinho e a gente não vai contar para ninguém. Não tem isso. Só que também é muito complicado a gente ajudar de fora se eu não tô vendo o seu dia a dia, eu não tô vendo a forma como você tá conversando com as pessoas, eu não tô vendo. Então eu não consigo ficar te apontando onde você tá errando. A gente precisa fazer essa autoanálise. Toda vez que uma empresa me respondia, principalmente porque é muito mais fácil a gente fazer uma autoanálise quando é negativo, né? Eu olhava, por exemplo, mandei um e-mail, a pessoa se deu o trabalho de me responder para falar que não. Eu li o meu e-mail e ficava assim, gente, mas por que será que não? Será que ela entendeu o que eu queria? Será que faltou informação? Será que foi informação demais? Será que isso? Será que é aquilo? Às vezes você não vai chegar em conclusão nenhuma. Você vai falar, cara, eu não sei o que eu poderia ter feito diferente aqui. Mas você tá buscando, mas você tá buscando a melhoria. Você tá buscando onde você precisa melhorar. Lógico, e de novo, a prática você vai aperfeiçoando. Então, quanto mais você ligar, quanto mais você conversar, quanto mais você romper essa barreira que muitas vezes a gente tem de insegurança, de timidez. Não é simples pra mim fazer essas coisas. Às vezes parece que, mas não é é porque simples. você... Não é gente, simples não para é todo simples. mundo. Todo mundo tem os seus medos, as suas vergonhas. Mas se a gente, o não a gente já tem. Se a gente não for lá e tentar, como é que faz? É porque ou é isso, ou é ficar choramingando que não tem cliente. Aí eu prefiro isso do que ficar choramingando que eu não tenho cliente, entendeu? Justamente. Então a gente respira fundo, põe a nossa melhor cara e vai fundo, vai atrás. Porque se enquanto eu tô choramingando que eu não tenho cliente, ou eu tô com vergonhinha de levar um não, eu tô com vergonhinha de abordar aquela pessoa, tem outra pessoa fazendo e conseguindo e deslanchando e pronto. Exatamente. Porque se não fosse uma área, eu acho que se não fosse uma área
que desse frutos, uma área que trouxesse um faturamento, uma área que está em crescimento, uma área que tem procura, você não veria ninguém falando que deu certo na rotulagem. Eu não estaria aqui, ou então estaria só eu, sei lá, mentindo aqui que dá certo e você não veria mais ninguém. E eu ia estar sozinha, louca, falando que rotulagem é legal e dá certo e dá para trabalhar com isso e ninguém mais. Mas não, a gente vê um monte de consultoria, de consultoria, tipo, empresa com vários profissionais, ou de consultoras solitárias que começaram agora falando: nossa, o meu primeiro cliente foi de rotulagem, ou então consegui o meu primeiro cliente de rotulagem, deu certo, vou dar um treinamento, vou fazer um rótulo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A rotulagem virou o carro-chefe da minha consultoria, agora eu só trabalho com rotulagem e tal. Então, assim, tem campo, tem área, não é zero mercado saturado. A diferença é que tem gente indo atrás, dando a cara, a tapa e correndo atrás, e tem gente choramingando, falando: ai, não consigo, não sei o que fazer. Aí, pecado. Aline, olha, a gente quer agradecer muito aí o seu tempo, o nosso convite, né, de você vir participar aqui do nosso podcast. Foi, assim, um prazer pra gente imenso você tá aqui, realmente. Vamos fazer um podcast ao vivo da próxima vez, fica presencial. Fica o convite aí para você vir em Goiás. Talvez, quem sabe, fazer uma palestra, um curso. Vamos conversar. E realmente, assim, foi um prazer, assim, uma surpresa muito grande pra gente quando a gente entrou em contato com você e você aceitou o nosso convite em participar aqui hoje, tá bom? Eu agradeço imensamente o convite, adorei participar. Vamos combinar, sim, de ir presencialmente no podcast, ir para Goiás, fazer uma palestra, um curso, enfim, vamos conversar sobre isso. Adorei conversar com vocês, adorei participar aqui do podcast. Espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco mais dessa área da rotulagem para todos os profissionais da área ou consumidores, né, que estejam aqui assistindo. Espero que eu tenha conseguido desmistificar um pouquinho os rótulos dos alimentos e mostrar a importância das informações que estão lá. E, bom, se ficar qualquer dúvida, eu fico à disposição. Estou lá no meu Instagram, @rotulagem. Sempre abro caixinhas de perguntas lá e tento responder o máximo de DM que eu posso. Não consigo todas, mas estou sempre por lá tirando dúvidas. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Obrigadão, um beijo para você, beijo pro Joaquim, pro Gabriel, e a gente tá esperando vocês aqui, tá bom? Combinado, gente. Obrigada, um beijo. Beijo. Pessoal, muito obrigada aí para vocês estarem aqui acompanhando o nosso canal. Sigam o nosso canal, curtam e compartilhem todas essas informações aí com as pessoas. Obrigada. Tchau, tchau.